Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus tem uma palavra no seu coração. O texto bíblico de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3, que diz assim: E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Temos aqui lições importantes para as nossas vidas. Sabemos que uma das vontades do Senhor para a nossa vida é que sua igreja, seu povo, venha fazer a obra do Senhor. No capítulo de número 13, nós vemos aqui que a igreja de Antioquia estava fazendo a obra de Deus. Estavam sendo chamados para cumprir a maior missão, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Mas nós percebemos que essa igreja está debaixo da graça do Senhor Jesus. Essa igreja está pregando, fazendo a obra, como diz o texto bíblico, eles estavam servindo ao Senhor. E nós vemos que para servir ao Senhor, nós não podemos servir de qualquer forma, de qualquer maneira, mas sim temos que ter posições e posturas corretas na forma de servir a Deus. E uma das formas de se servir a Deus com total poder, graça, com virtude do Senhor e mais do que isso, com eficácia, é servir ao Senhor com jejum, com oração. Sabemos que jejum e oração são duas armas maravilhosas para combater todo o mal e para fazer a obra do Senhor. Sabemos que oração, ela é uma dádiva do Senhor, um mandamento de Deus, que Jesus Cristo mesmo nos alertou lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, dizendo que nós não podemos e não poderemos jamais desfalecer da oração. Não podemos deixar de orar. Orar é um mandamento do Senhor, orar é uma obrigação de todo servo de Deus, mas mais que isso, orar é comunhão com Deus. Orar também é uma batalha. Mas quando unida a oração com o jejum, isso se torna muito mais eficiente. Jesus Cristo disse que existem demônios que só saem com jejum e oração. Quando a oração é conjugada ao jejum, nós se tornamos cada vez mais fortes. E claro que estando debaixo da obediência do Senhor, estando com as legalidades fechadas, ou seja, não abrindo portas para o inimigo, quando jejuamos e oramos, com certeza se tornamos ferramenta nas mãos do Senhor. Então talvez hoje você esteja fazendo a obra do Senhor e não está encontrando o resultado, não está vendo eficácia naquilo que você faz, mas comece a verdadeiramente a buscar a Deus, não somente em oração, mas também com jejum, e você verá a diferença no teu ministério, você verá a diferença na tua vida espiritual, você verá que verdadeiramente o Senhor vai lhe acompanhar. O jejum e a oração é tão importante que você vai perceber que eles estavam jejuando. E aí então o Espírito Santo disse. Por quê? Porque o jejum, ele abaixa o nosso nível de consciência das coisas carnais e nos dá sensibilidade para entender a voz do Espírito Santo. Nos dá sensibilidade para entender o mundo espiritual. Quando nós jejuamos, nós estamos crucificando a nossa carne. Quando nós jejuamos, nós estamos nos humilhando diante de Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos colocando a nossa carne em obediência ao nosso espírito. Ou seja, nós estamos mortificando a carne. E a partir desse momento, o Espírito Santo também tem liberdade para agir através da nossa vida. É por isso que nós precisamos praticar o jejum. O jejum é uma prática usada pelo Jesus, ou seja, por toda a igreja. Era uma prática usada no Antigo Testamento. Jejum é uma prática que deve sim ser preservado, conservado e ter como cultura dentro da igreja do Senhor Jesus. Sabemos que precisamos lutar contra as trevas, combater contra o mal, fazer a obra do Senhor com eficácia, ter poder de Deus em nossas vidas. Mas para isso precisamos buscar o caráter de Cristo, buscar a Deus em oração e também estar em jejum. Amém? Que Deus possa falar ao teu coração, que essa palavra fique contigo, que você possa ser ministrado pelo Senhor nesta manhã. Que Deus lhe abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz, não esqueça de inscrever-se nesse canal e que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida.